Olá, eu sou Sheila Sodré, está começando mais um programa Café com Direito. O nosso novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe várias mudanças. Dentre elas, também uma mudança importante para o universo contábil. Em João Pessoa estava havendo um fórum na área com peritos contábeis. Nós tivemos a oportunidade, junto com o presidente do CRC, trazer para cá um grande especialista. E o nosso programa vai ter essa honra de ter hoje dois entrevistados, que é ele, o presidente do CRC Paraíba, Garibaldi Dantas Filhos, que é contador, advogado, auditor interno, perito contábil em todas as esferas judiciais e facilitador do SEBRAE. Também leciona cursos e palestras pelo CRC da Paraíba. E o nosso outro convidado, que é o professor Wilson Alberto Zappa, que aí tem um currículo super extenso, mas eu brinco com ele aqui nos bastidores, que ele é um cientista, um pesquisador. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, membro do ACIM, é membro do Conselho Editorial também da Juruá, né, com 37 livros publicados, né, e também ele é mentor intelectual do método Zappa de avaliação de carteira de clientes, do método holístico de avaliação do Fundo de Comércio. Sejam ambos bem-vindos ao programa Café com Direito. Obrigado, Sheila. É um prazer estar aqui com você. Aí eu vou começar aqui com você que me trouxe essa honra e essa oportunidade, Garibaldi. Qual é a importância desse evento do perito contábil para cá, para o nosso estado da Paraíba? É muito importante porque o CRC, recentemente, ele está fazendo com que os peritos, agora era 2017 e vai passar agora 2018, precisam ser reciclados para poder continuar. O CRC criou um cadastro nacional de peritos. E aqueles peritos, para poderem se manter no cadastro nacional, precisam fazer reciclagem. E eu vejo uma oportunidade de juntar vários peritos num evento desse, para que a classe cada vez mais possa ter palestras de qualidade e possa cada vez mais se informar daquilo que está acontecendo para poder fazer um bom trabalho. Professor Zappa, sim, quais as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil que chamou mais a sua atenção como objeto mesmo, né, de pesquisa para se aprofundar? Bom, são muitas as alterações. Inicialmente eu quero agradecer o convite e também ao presidente Garibaldi. Na realidade, o que está acontecendo aqui em João Pessoa é um programa de educação continuada voltado para as alterações do novo Código de Processo Civil. Então, muitas são as alterações, mas o que chama mais atenção é a melhor tipificação das ações de resolução de sociedade. Nós não tínhamos isso no Código anterior, era tratado no Código Civil de 2002 e agora consolidou no CPC a jurisprudência e a doutrina. Então, o ponto mais relevante é em relação à apuração dos haveres. O critério para se determinar os haveres que serão pagos ao herdeiro de sócio que morreu, ou sócio que por vontade própria está saindo da sociedade, ou está tendo suas dívidas executadas, e aí a execução caiu sobre as cotas desse sócio. Então, esse é o, digamos assim, o ponto mais importante. É o tema da minha palestra amanhã. Os principais pontos desse tema é com relação ao método a ser utilizado na avaliação. Anteriormente, por força da jurisprudência, os juízes determinavam a inclusão do fundo de comércio, que é um principal ativo. É o atributo do estabelecimento empresarial. Não raro, ele vale muito mais que todos os outros itens que compõem o ativo operacional. O novo CPC, quando trata da resolução da sociedade, colocou primordialmente a avaliação pelo balanço de determinação. O balanço de determinação ele já existia, tratado na doutrina. O Código Civil trata de balanço especial, a 6404 trata de balanço especial e muitas jurisprudências tratam de balanço especial. São sinônimos os dois nomes. O ponto principal é a inclusão dos ativos intangíveis a valor de saída e os outros ativos também a valor de saída. Quando você fala em valor de saída,
todos os critérios de avaliação de ativos e de passivos constantes na 6404 para as sociedades anônimas de grande porte ou para as demais formas de se constituir a sociedade contida no Código Civil, são critérios totalmente diversos. O CPC baixou um critério único, valor de saída. Seria o valor corrente, pelo qual você pode liquidar estoques, veículos, máquinas, equipamentos duplicados a receber. Qual que é a diferença entre o balanço tradicional, que não está sendo utilizado, há muitos anos não é utilizado para apuração de deveres, com relação ao balanço de determinação? Exemplo de um item, estoque. Tanto no Código Civil quanto na 6404, determinam a avaliação pelo preço de aquisição. A nova regra é pelo preço de saída, pelo preço de venda. E assim envolve todos os itens. Esse critério de avaliação do Fundo de Comércio existe na doutrina mais de 30 métodos. Eu tenho isso catalogado no meu livro Fundo de Comércio. Mas o importante é destacar dois critérios. O método holístico, que é apresentado aqui no Brasil, do IAPOC ao Chuí, eu tenho visto os colegas peritos usarem isso bastante, está muito consolidado no Brasil, e em algumas situações acaba existindo uma comparação com o método internacional, que é o anglo-saxão. A diferença básica de um para outro é justamente alguns critérios de tributação e o fato de que lá fora não existe um prazo determinado. Em países que têm regra de amortização de 80 anos, 60 anos, 50 anos. A diferença do método brasileiro, quando existe uma concessão ou uma permissão para a exploração de um serviço público, a título de exemplo, e esse contrato tem uma vida útil de mais de 8 anos, ou um contrato de distribuição, ou de representação, ou de franquia, que tem uma vida determinada, esse intangível necessariamente tem que ter um processo de vida igual a esse contrato. Então nós temos que, essa avaliação tem que se sujeitar a um critério de impairment, ou de teste de recuperabilidade. Se o contrato é 8 anos, então o valor tem que ser amortizado no período de 8 anos. E o Fundo de Comércio é um excesso de lucro em relação ao ativo operacional. Estabelecendo-se esse valor, ele é incluído dentro do ativo, em contrapartida dentro do passivo. É muito comum também em construtoras, incorporadoras, as licitações que determinam determinado padrão, índices econômicos e índices financeiros para competir naquela licitação, exige um índice mínimo das demonstrações. Poucas pessoas têm observado que esse acervo patrimonial, esse acervo técnico, tem um valor de mercado. O CREA emite um documento que relata o histórico das ARTs, anotações de responsabilidade técnica, vinculada àquele profissional ou vinculada àquela empresa. E isso tem um valor nas licitações. Esse valor é um dos itens que compõe o Fundo de Comércio, é um dos intangíveis. Então, não só para efeito de balanço de determinação, saída de um sócio ou qualquer forma de resolução parcial, mas também para que o balanço represente a realidade dos ativos. É o princípio da fidedignidade das demonstrações contábeis. Professor Zappa, a gente vai ter que ir para um breve intervalo, mas a gente vai voltar até para esclarecer que em alguns pontos da sua doutrina, a gente tem alguns quesitos que eu quero tocar, mas você, telespectador, vai ter que permanecer conosco assistindo o programa Café com Direito, que já já a gente retorna com esse tema aqui para você. Retornamos com o programa Café com Direito. Estamos falando aqui sobre algumas alterações do Código, né, de Processo Civil de 2015, que trouxe algumas alterações de extrema importância, principalmente, como falou no bloco anterior o professor Zappa, né, no momento de calcular aí os haveres, que foi o tema que ele considera mais importante nesse momento para estar se discutindo, porque é a grande necessidade. Sim. Né? Aí, uma das coisas interessantes que eu tive que conhecer um pouco a sua doutrina, que me chamou a atenção. Porque em um dos seus artigos você fala que há uma necessidade de alertar da diferença entre o balanço de determinação, e ele não pode ser confundido com fluxo
de caixa descontado? Esse realmente é o item mais importante. Eu recebo uma grande quantidade de consultas em relação a esse tema. Então, o fluxo de caixa descontado ele foi criado pelos americanos, é um critério bom, é um critério válido, quando existe duas pessoas conhecedoras do negócio e que estão atuando em função da lei de oferta e procura e interesses os mais variados. O único local que nós encontramos na legislação brasileira o fluxo de caixa descontado como critério de avaliação é no parágrafo 4º do artigo 4º da 6404, em hipóteses de sociedade de capital aberto que vai fechar o capital. É uma das opções de avaliação. Na apuração de haveres, tanto na doutrina quanto na legislação, está pacificado que os haveres deverão ser numa determinada data, na data do óbito de um sócio, na data que o seu sócio manifestou o direito de retirada. Nessa data, o fluxo de caixa descontado, ele projeta uma geração de caixa por 5 anos, 10 anos, traz a valor presente e ainda inclui um plus por uma perenidade, por uma continuidade do negócio. Então são critérios diferentes de avaliação. Balanço de determinação, quanto vale nessa data, e o fluxo de caixa, quanto valerá no futuro. É uma predição. Quais são os riscos disso? Como eu trabalho nessa área há muitos anos, utilizo também esse método, já vi muitas avaliações, mas não conheço nenhuma, até o presente momento, que aquela predição tenha correspondido com a realidade. Existem muitas ações de responsabilidade civil com relação aos avaliadores, porque o investidor acreditou naquela avaliação e fez o investimento. Dada a frustração, ele procura a justiça alegando que ele foi induzido a acreditar que a avaliação era aquele montante. Como nós temos pouco tempo, desses riscos eu vou fazer uma analogia a um jogo de dados. Eu tenho 6 opções de jogar dado. Então, o número 6, por exemplo, se eu jogar o dado, existe a probabilidade quase provável de 16,4 que na primeira jogada cai o número 6. Ou, melhor dizendo, existe uma probabilidade quase provável de que em mais de 80% das vezes que eu jogue o dado, não acertar o número 6. E isso é a lei da probabilidade, não existe nenhuma dúvida com relação a isso. Vamos comparar com o fluxo de caixa. Uma das opções, como se fosse o dado, acertar o valor que foi previsto, crescimento do país, crescimento do PIB ou da descrescimento, fatia de mercado, enfim, aquilo que normalmente é projetado. Essa é uma possibilidade. Outra é de existir uma recessão, outra de existir uma depressão, outra de existir uma concorrência desleal pelos chineses, por exemplo, que tem... e assim sucessivamente. E poderíamos ter até uma combinação de várias opções. O correto para quem faz essa avaliação e eliminar o risco de responsabilidade é dizer para o cliente mais ou menos o seguinte: a chance de eu acertar isso que estou fazendo é mínima. Mais de 80% é provável que eu erre na estimativa. Como isso é complicado de se dizer, na maioria das vezes é omitido. E aí gera a responsabilidade de indenizar por erros, por danos. Mas até, desculpa só interromper, professor Zappa, mas até complicado, porque há necessidade quando as duas partes precisam de um perito exatamente para dar essa avaliação, ele quer fazer uma escolha mais segura possível. Sim. E aí até Garibaldi, como fica o profissional perito na hora de passar mesmo essa informação da necessidade das partes? Eu acredito que o risco da perícia ela é eminente nessa situação, porque ninguém pode prever futuro. Tá? Não existe uma previsão futurística que possa dizer assim 100% ou 90%, 80% dê certo. Então, toda previsão, ele corre risco para mais ou para menos. E esse risco tem que ser dito para o próprio juiz e para quem está adquirindo a perícia ou pagando aquele serviço, para que no futuro ele não venha a querer
se respaldar nessa perícia e venha cobrar futuros danos, lucro cessante, coisa que o valha, ou mesmo indenização por dano moral ou por dano material, daquela perícia, daquele investimento que foi feito, baseado na perícia, do resultado que ele não obteve. E diante dessa realidade, aí, professor Zappa, os litigantes, numa situação dessa, numa necessidade de uma perícia técnica na justiça brasileira, ele está em pé de igualdade? Existe uma paridade ali de armas? Não, a paridade de arma é uma utopia, é um ideal que todo mundo busca alcançar. Os escritórios jurídicos são diferentes para suas capacidades, articulações, a própria dialética, enfim, vários fatores. Os peritos também são diferentes entre si na sua capacidade. Então, na realidade, é uma utopia essa igualdade. Ela não existe. O direito, na minha concepção, não é uma ciência, é a arte da dialética. Então, uma situação totalmente diferente. Assim como a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social, mas não é uma ciência exata. Mas ela tem métodos científicos. Sim, sim. Então, como contestar uma perícia com esse método científico? Qual médico? Eu diria até assim, quais seriam os pontos para se buscar, que seriam os pontos cegos dentro de uma perícia no momento de uma contestação, por exemplo? Então, o juiz será assistido por um perito para assuntos de técnica e de ciência. Isso é um ponto importante. Nenhum juiz precisa de um perito para dizer a ele o que está escrito no 6404. Qual a estrutura de um balanço que está na legislação. Não, isso o juiz sabe melhor do que o perito. Ele precisa para assuntos de ciência. Bom, e se o perito vai fornecer conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos, o juiz decidir contra isso é decidir contra a ciência. Então, isso é uma situação deveras complexa. Agora, não quer dizer que o perito sempre seja correto. Ele pode errar. Por isso, existem os assistentes técnicos. Justamente para dizer, olha, o perito errou, o valor correto não é esse, o correto é sim, e mostra exatamente. O próprio CPC, ele traz observações. O laudo do perito, não existia isso no Código Velho, só na doutrina, deve apresentar a técnica utilizada, essa técnica nós entendemos como uma métrica contábil, o fluxo de caixa é uma métrica. Se for assim pactuada no contrato, deverá prevalecer, pacta sunt servanda, ou o balanço de determinação, que é uma outra métrica. Dentro do balanço nós temos o fundo de comércio. O método holístico é uma métrica de aferir, de precificação do valor desse intangível. Mas a perícia como um todo, o conjunto da perícia, ela deve ter um método científico, que é diferente de metodologia. Metodologia é o estudo dos métodos. E esse método científico o perito deve demonstrar no laudo e referenciar que ele é aceito pela literatura, que ele é aceito pelos colegas. A título de exemplo, fugindo da minha área, na física, o método correto é o método de experimentação. Na contabilidade, é aceito pela doutrina e consagrado dois métodos, o indutivo axiomático e o método raciocínio lógico contábil. Ambos são válidos nesse processo de investigação. E isso dá segurança ao juiz para uma sentença. E até as próprias partes, porque quando um processo ele chega em juízo, né, sempre há aquela sensação do ganhar ou perder. E nem sempre a avaliação final pode satisfazer uma das partes. Né? Então, nesse momento, né, como o senhor diz, um laudo técnico ele bem fundamentado, diminui, então, esses próprios riscos mesmo de uma procrastinação mesmo dentro do processo de questionamentos, de audiência, né, para tirar dúvidas. Mas isso aí, essa questão essa ida e vinda em audiência para esclarecer laudos, a gente vai ver no próximo bloco. Já já a gente já torna com o programa Café com Direito e a gente volta com uma questão mais prática em relação ao laudo. Falar em direito é conhecimento, é buscar oportunidade para a gente também divulgar, é transmitir
transmitir conhecimento. Diz o ditado popular que a gente aprende cada vez que a gente expande esse conhecimento para as pessoas ao nosso lado. É isso que está fazendo, é isso que está buscando o CRC da Paraíba ao trazer fórum, ao trazer que é bem dito e bem divulgado pelo CRC, e aqui está o presidente Garibaldi, que não deixa mentir, a quantidade de eventos que estão promovendo em relação, até esse ano mesmo, para conhecimento em relação à perícia, ao novo CPC e algumas mudanças em relação a isso. E aí, voltando só um pouquinho para a realidade do nosso estado, da Paraíba, doutor Garibaldi, os peritos e os contadores, eles estão já cientes dessa mudança, estão buscando esse conhecimento que é oferecido? Exatamente. E nós precisamos, como o novo Código de Processo Civil entrou em vigor agora 18 de março, ou seja, recente, passou a vigorar recentemente, ainda está buscando os posicionamentos para que tomemos conhecimento de fato do que realmente está acontecendo e aí possam aplicar com segurança. E é para isso que o CRC está fazendo a parte dele e trazendo esse fórum com peritos de alto gabarito para poder informar cada vez mais aos peritos e aos contadores como se pode fazer uma boa perícia e ajudar a justiça e ao juiz depois desse novo Código de Processo Civil que passou a vigorar a partir desse ano. Professor Zappa, uma das coisas na palestra que eu acompanhei pela manhã, também referente à questão da perícia contábil, após a apresentação do laudo, às vezes é a necessidade também de, em audiência, você defender. Né? E aí vem uma coisa que às vezes é inerente à profissão de contador, é que você é muito bom em números. Né? E às vezes em audiência, nesse momento, é necessário transformar números em palavras, né, em argumento. Como é que o senhor poderia até orientar ou trabalhar mais esse tema para os telespectadores que atuam nessa área? Bom, o novo código prevê, o anterior também previa, então não é novidade, que essas dúvidas, esses quesitos, sejam apresentados para o perito com antecedência, justamente por serem questões técnicas, ele poder se preparar para responder esses pontos. Então, a lógica, o princípio não se cria coisas novas durante essa audiência. E o perito, naturalmente, já sabe as perguntas, faz os esclarecimentos e pode levar toda a parte de cálculo, demonstrativos, gráficos, anexos, em separado, faz a apresentação e pede para o juiz que entranhe aos autos isso para que os assistentes técnicos façam a posterior uma análise mais minuciosa. Quando no próprio CPC ele já prevê agora também às vezes em caso de necessidade, uma outra perícia. Quais seriam esses casos? Então, como você mesmo falou, e eu verifiquei que os palestrantes, eles deixaram claro o trabalho que mesmo com os prazos já estabelecidos no próprio CPC, um pouquinho mais alargado em relação ao tempo para essa perícia, mas é um tempo técnico, né, que vai ter que ser refeito. O que levaria a essa necessidade? Bom, tem uma previsão no CPC em relação às perícias que sejam inconclusivas ou deficientes. Uma perícia inconclusiva que não resolveu o ponto central. Ou é deficiente porque faltou técnica, faltou método, faltou precisão na apuração. Se isso não for esclarecido na primeira oportunidade que o perito tem de falar, que seria esclarecimento por escrito, a segunda oportunidade é em audiência, ele poderá ser penalizado devolvendo os seus honorários, sujeito a multa, processos junto aos conselhos regionais, da Câmara de Ética, inclusive em casos extremos perder até o registro. Mas a segunda perícia é muito importante porque faz parte da ampla defesa, do contraditório. Se aquele laudo é inservível para o fim a que se propõe, por uma questão de justiça tem que haver uma segunda perícia. Ela será norteada pelos mesmos quesitos da primeira perícia, com o objetivo de resolver aquelas questões. E é assegurado aí uma ampla defesa, um direito de mostrar
exatamente o erro daquele perito nomeado pelo juiz anteriormente, apontado pelos assistentes técnicos. Basta para isso que exista uma dúvida razoável. Existindo uma dúvida razoável, é suficiente para que ocorra a segunda perícia. O senhor mencionou muito bem a questão do princípio, né? Nesse momento de fazer esse levantamento dos haveres, qual a questão principiológica que tem que estar presente, que não pode deixar de estar presente? Porque nós estamos hoje, o CPC, ele, do artigo 1º ao 12, é só princípios, né? Tentando positivar os princípios. E aí o senhor, em seus artigos, o senhor fala dessa importância também da aplicação dos princípios na hora, né, de se calcular os haveres. Exato. Os princípios, eu tenho uma posição mais ou menos o seguinte: quando se fala de princípios, se fala muito, por exemplo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o princípio constitucional da ampla defesa, do contraditório, etc. Na realidade, no meu ponto de vista, os princípios já existiam antes da própria Constituição. A dignidade da pessoa humana, a defesa da dignidade, já existia antes da Constituição de 88. Então, o princípio é a causa primeira, é a base, é a fundamentação. E a contabilidade como ciência, não como política contábil, que é uma ciência universal e existe, a contabilidade, do ponto de vista de teoria, a teoria pura da contabilidade, ela é igual aqui no Brasil, na China, na Indonésia, etc. Então, os princípios, eles servem para criar teoremas, para criar teorias e, enfim, mostrar a ciência, por intermédio da ciência, a essência sobre a forma. No caso do balanço, nós temos os princípios como fidedignidade, é importante, o princípio da clareza, porque tem uma série de usuários, os juízes, os advogados, as partes envolvidas, o princípio da equidade, onde deve haver uma interpretação justa e moderada dos direitos, tanto de uma parte quanto da outra, independente da situação real do balanço. A situação real do balanço, estou falando do balanço escriturado no livro diário. Por exemplo, nós temos uma legislação que prevê a retirada do meio ambiente de resíduos sólidos, resíduos líquidos. Responsabilidade do fabricante, responsabilidade subsidiária de quem está comercializando. Quando é produto importado, responsabilidade de quem importou. E para se tirar isso do meio ambiente, existe um gasto, e normalmente não está contabilizado. E nessa hora aí vai ter que entrar. Nessa hora tem que entrar. Essa é uma questão de ser fiel em relação a isso. Exatamente. Professor, eu queria ter vários assim, blocos para a gente discutir esse tema, até porque é uma área carente para estar discutindo, e essa é uma grande oportunidade. Eu tenho que agradecer ao presidente Garibaldi por essa oportunidade, ao professor Zava por essa honra, né? E aí a gente deixa os minutos para as considerações. Eu gostaria de fazer uma consideração final. Eu faço muitas palestras, viajo muito, enfim, não quero dizer que eu conheço todo o Brasil, é um país continental. Mas a Paraíba me surpreendeu com um ponto que eu acho muito importante e necessário colocar aqui. Essa plateia que está hoje participando desse evento, desse fórum de perícia, ela é constituída por profissionais que têm um nível intelectual de conhecimento, inclusive sobre a nova legislação, muito bom e relativamente harmonizado. Eu tenho visto em muitos lugares que tem profissional muito bom e profissional muito ruim. Aqui na Paraíba, quem está participando nisso está nivelado por cima. São profissionais que demonstraram, através das perguntas, que conhecem o assunto, que realmente são profissionais de mercado. Eu queria dar os parabéns a esse público. Aí você recebe isso em nome dos contadores paraibanos. Com certeza, queria agradecer a ICTV, na sua pessoa, Sheila, dizer que o Conselho Regional de Contabilidade vai estar sempre aberto a seu programa e a tantos outros que queiram discutir matérias contábeis, para que cada vez mais a gente possa difundir a contabilidade em todo o estado da Paraíba, e agradecer a Zapa pela disponibilidade que ele teve de nos agraciar com essa entrevista e com essa palestra que será amanhã no encerramento do evento. Obrigado. Tá vendo? É isso aí. E o programa Café com Direito, hoje bem especial para esse universo contábil.
que foi com carinho para você. Até a próxima semana com mais conhecimento jurídico.